pessoal! E aí, o que faz o Poder Legislativo? Para que servem senadores, vereadores, deputados? O Poder Legislativo, galera, é o coração da nossa democracia. Ele contém, ou ao menos deveria conter, a representação do povo em toda a sua diversidade. Homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, jovens, idosos, pessoas com ou sem deficiência, de todas as identidades de gênero e orientações sexuais e culturas do país. Não é por acaso que uma das primeiras providências de qualquer regime militar autoritário é o quê? Eliminar ou domesticar o parlamento. Mas o fardo, galera, do poder legislativo, é pesado. Cabe a ele tanto a produção das leis quanto um amplo poder de fiscalização das demais entidades públicas e não só corrigir as eventuais irregularidades, mas principalmente contribuir para a construção de uma máquina estatal cada vez melhor. É obrigação de cada um de nós acompanhar o trabalho dos nossos legisladores, bem como cobrar deles que cuidem dos problemas que efetivamente afetem o cotidiano da população e não só ficar dando nome a pontes, né, galera? É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Como funciona o Poder Legislativo. Bora lá? Olá, o meu nome é Cíntia Carvalho Silva e essa é a Josefina, que vai sussurrar para mim ideias durante o episódio. E a gente está aqui toda trabalhada no colorismo e também nos encaracolados para a gente estimular a criação, porque a gente vai falar do poder mais legal de um estado, o poder legislativo. Nele, ele tem a maior diversidade de pessoas e também de ideias, onde indígenas, militares, professores, cientistas, todos se encontram para discutir melhores temas para a nossa sociedade. E em um Estado de direito, somente a lei pode limitar a liberdade das pessoas por meio da ameaça de violência estatal. A lei obriga o motorista a obedecer ao limite de velocidade das ruas, sob pena de receber uma multa. A lei obriga também o devedor a pagar as suas dívidas em dia, sob pena de ter os seus bens expropriados por decisão do Poder Judiciário. Porém, a situação da máquina estatal é diferente. O Estado somente pode agir quando existir uma lei anterior que o autorize para ele atuar. Dessa forma, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe e o Estado pode fazer apenas aquilo que a lei permite. Em direito, essa ideia recebe o nome de princípio da legalidade. Se tudo tem a ver com a lei, então, quem é que faz essas tais de leis, pessoal? É o Poder Legislativo. No Estado de Direito, a produção das leis cabe exclusivamente ao Poder Legislativo. Embora muitos atores possam começar o tal processo legislativo, somente o Poder Legislativo pode transformar essa proposta de lei em lei, podendo emendar o projeto inicial na medida em que ele mesmo entender pertinente. Afinal, é importante a gente não ter compromisso com o erro. Dessa forma, se o Poder Executivo é o protagonista na elaboração e na execução das políticas públicas, é o Poder Legislativo o principal arquiteto e o criador do nosso ordenamento jurídico, ou seja, da construção das bases dessas políticas públicas que serão realizadas pelo Poder Executivo. No entanto, esse poder de criar leis não é ilimitado. A Constituição Federal impõe vários limites à produção de normas pelo Poder Legislativo. Quando elas ultrapassam essa fronteira, a lei é considerada inconstitucional, ou seja, inválida. Assim, por exemplo, se uma lei enfraquece ou elimina um direito fundamental, como o direito à vida ou a liberdade de pensamento ou associação, ela vai ser considerada inconstitucional. Nesse caso, o Poder Executivo poderá vetá-la ou o Poder Judiciário declará-la inconstitucional. Convém lembrar que o Poder Executivo também pode editar normas,
como decretos, resoluções e portarias. Porém, elas servem apenas para pormenorizar e operacionalizar os comandos legais para não inovar no ordenamento jurídico, ou seja, criar leis sem que seja o Poder Legislativo, porque tal tarefa é reservada apenas ao Poder Legislativo por meio das leis. Agora a bruxinha vai ali estudar mais para a gente continuar o episódio. Talvez seja melhor a gente falar em uma multiplicidade de poderes legislativos ao invés de um único poder legislativo. Lembra? O Brasil é uma federação que é composta pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios. Cada um desses entes federados possui um poder legislativo. No caso da União, o poder legislativo é composto por 3 partes: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional. Cada casa legislativa possui um conjunto próprio de competências que refletem as competências do respectivo ente federativo. E onde estão essas competências, Cíntia? Uai, lá nos artigos 20 a 26 da Constituição Federal. Por exemplo, o Poder Legislativo Federal cuida dos assuntos de âmbito nacional, como o controle da inflação, ou deveria cuidar, os direitos dos trabalhadores em geral. Por sua vez, o Poder Legislativo Municipal cuida dos assuntos locais, como o ordenamento da cidade, a prestação dos serviços públicos mais próximos da população, como saúde primária, educação infantil e educação fundamental, no caso dos estados. Por fim, o Poder Legislativo Estadual vai cuidar de temas de âmbito regional, bem como dos temas que não sejam sobre responsabilidade de qualquer outra das demais esferas da federação. A gente chama, então, a competência dos estados de residual, porque é o resto, que não é nem da União e nem dos municípios. O Poder Legislativo é responsável também pelo controle das entidades públicas, especialmente o Poder Executivo. Por exemplo, no âmbito federal, o Congresso Nacional tem a função de realizar o impeachment, tanto do presidente da República quanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além do impeachment, o Poder Legislativo possui outros instrumentos para realizar a fiscalização dos demais poderes, como, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito, aquelas famosas CPIs que a gente ouve no jornal, a convocação de ministros, secretários ou qualquer autoridade subordinada ao chefe do Poder Executivo para prestar esclarecimentos perante os parlamentares, a requisição de informações dos mais diferentes órgãos públicos e a solicitação de inspeção e auditoria do Tribunal de Contas, que é um órgão de organização auxiliar do Poder Legislativo na sua tarefa de controle. Porém, o principal mecanismo de controle do Poder Legislativo sobre os demais poderes são as leis orçamentárias. Não existe almoço grátis, galera. Tudo custa dinheiro. E não é diferente com o Estado. Para realizar a quase totalidade das suas atividades, a administração pública precisa realizar despesas, seja para a remuneração dos seus servidores, quanto para o pagamento dos seus contratos e suas compras. E essas despesas somente podem ser realizadas se elas estiverem previstas anteriormente nas leis orçamentárias. Afinal, o poder público só pode gastar aquilo que está previamente autorizado em lei. E em relação às despesas públicas, essa lei são as tais leis orçamentárias. É importante lembrar que a atividade de controlar é muito mais além do que a repressão de simples irregularidades. Para que o Poder Legislativo possa exercer essa atividade de controle, além daquela que é de criar novas leis, é importante que ele, o Poder Legislativo, saiba como funcionam os demais poderes. Afinal, como é que ele vai lá e fiscalizar o que ele não conhece? Conhecimento é uma das chaves para a melhoria da máquina pública. E se você deseja continuar a receber conhecimento de qualidade sobre o funcionamento do poder público e sobre como você pode atuar para o seu aperfeiçoamento, não
não deixe de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ah, não se esqueça também de acompanhar o nosso canal no Instagram, @amáquinapublica. Tem muita coisa boa que a gente só compartilha por lá. E por falar em Estado democrático, o Poder Legislativo, por sua própria natureza, é o mais aberto à participação cívica entre os três poderes. Afinal, os parlamentares são eleitos como representantes de segmentos específicos da população. E nessa medida, eles devem trabalhar para que a voz de todo esse conjunto de pessoas seja ouvida e não apenas daqueles seus apoiadores mais próximos. A ausência dessa conexão está na raiz da falta de sentimento de representação por parte da população. E isso fragiliza muitas das democracias contemporâneas. O Poder Legislativo possui diversos mecanismos para viabilizar a participação cívica, como audiências públicas e a formação de comissões temáticas com especialistas e representantes da sociedade civil, como a recente encerrada Comissão de Juristas para o Combate ao Racismo da Câmara dos Deputados. Além disso, há ainda a possibilidade de apresentação de projetos de leis de iniciativa popular, caso a sociedade civil consiga alcançar uma quantidade mínima de assinaturas, 1% da população, espalhadas por, no mínimo, 5 estados da federação. Nesse vídeo, a gente abordou características gerais do Poder Legislativo. Nos próximos, a gente vai tratar de cada um desses atores do Poder Legislativo: os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, que são os seus representantes no Poder Legislativo. Mas você não precisa esperar que eles venham até você. Ora, se você tem uma sugestão ou uma reclamação, tome iniciativa, galera. Mande um e-mail, mande uma mensagem nas redes sociais do seu representante parlamentar. Fale, manifeste-se, entendeu? O correto funcionamento do Poder Legislativo depende de todos nós, porque, afinal, em uma democracia, você, eu e nós somos a máquina pública.